Oremos. Querido Pai, estamos em Tua presença e te agradecemos porque nos dás a oportunidade de uma vez mais nos reunirmos, mesmo que de forma virtual, para estudarmos a Tua palavra. Suplicamos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um que estará participando conosco, onde quer que se encontre. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, dê vitórias, nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu poder e que Teu Espírito Santo fale conosco, Pai, nos ajude a entendermos a Tua palavra e vivê-la em nossa vida. Pedimos que abençoes todos os que nos escrevem pedindo orações, em especial hoje queremos pedir pela Rosa Maria, pela Marlene, pela Helena, por Rosa, também por Sônia, por Daniel Júnior, pedimos por Antônio Albuquerque, por Desilian Cels, Nadir Cabral, Sidival e Eliane, Nelly Leite, especialmente pelo filho que tem problemas com bebidas, que seja liberto. Abençoe também a Selma, Aldenir Lima, especialmente ela pede pela família do Rafael, dê vitórias a eles. Abençoe Marlene Selvágio, Marisa de Oliveira Sequini, Valmir Sequini, Lauana e todos os demais familiares e todos os nomes que os nossos irmãos citam aqui nos seus pedidos, que recebam as bênçãos, Pai. Nós cremos em Ti e no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Estamos novamente juntos, estamos iniciando uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Continuamos com a nossa série sobre o livro de Josué, falando sobre lições de fé que nós encontramos relatados aqui neste livro. E eu aproveito para perguntar o que essas lições, esses estudos têm ajudado você na sua vida espiritual, na sua fé. Tem acrescido a sua fé em Deus? Tem se mantido fiel pelos testemunhos que nós vemos aqui na Bíblia, de pessoas que eram pessoas como nós, sujeitas às paixões humanas, mas que confiaram em Ti, confiaram em Deus. Como que você tem reagido aos estudos que nós fazemos cada dia? Nós gostaríamos de ouvir a sua opinião, pode escrever nos comentários. E queremos então essa semana, continuando o estudo, falar sobre o Deus que luta por nós. Em Josué capítulo 10, no verso 42, lemos: E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Como nós vimos na semana passada, algumas guerras que o povo de Israel teve que enfrentar, Deus disse que o povo de Israel não precisaria lutar, que Deus lutaria por eles. Mas sempre nós, seres humanos, nessa batalha que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nessa guerra espiritual, nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é crer em Deus, ter fé e fazer aquilo que Ele pede que nós façamos. Nós não podemos simplesmente deixar tudo nas mãos de Deus e esperar acontecer. Não, a nossa parte é fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, obedecer a sua palavra. Como o povo de Israel, quando tomou Jericó, eles simplesmente rodearam a cidade. Uma vez cada dia, durante 6 dias, e no 7º dia, 7 vezes. E na 7ª vez, quando as trombetas tocaram, eles gritaram, porque essa era a ordem de Deus, aí os muros caíram. E o povo de Israel, então, destruiu o povo que habitava em Jericó, os cananeus. Nós sabemos que nosso Deus é um Deus de amor, mas Ele está à frente de uma batalha, que essa batalha começou lá nos céus, também vimos isso na semana passada. E Deus é um Deus de guerra, e Deus nunca perdeu uma guerra. E Ele está pronto também hoje a lutar por nós. Nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus cada dia, porque cada dia nós enfrentamos uma batalha. Cada dia nós temos os nossos problemas, os nossos desafios, e é de suma importância nós, quando acordamos pela manhã, ter comunhão com Deus, falar com Ele, ouvir a voz dEle através da sua palavra e pedir que Ele esteja à frente dos desafios que nós estaremos enfrentando naquele dia, que Ele nos mostre a melhor decisão, que Ele nos mostre como é que nós deveremos enfrentar cada situação que vai acontecer conosco durante o dia. E se nós fizermos isso, nós estaremos ouvindo a voz de Deus e com certeza Deus estará lutando por nós. Às vezes nós passamos por certos momentos que nós
depois pensamos assim, olha, eu não sei como que isso aconteceu, como que Deus me livrou. É por quê? Porque Deus estava ali à frente na batalha, o anjo estava ali guardando. No povo de Israel, eles precisaram destruir os cananeus, principalmente agora esses que estavam na cidade de Jericó, por causa da iniquidade desse povo. Nós queremos ler com vocês algumas passagens bíblicas que não estão aqui no livro de Josué, mas que nos ajudam a entender como é que Deus ele vai lutando pelo seu povo e dando vitória. Em Gênesis capítulo 15 e no verso 16, nós lemos: depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Vejam que Deus ele deu um tempo, uma oportunidade aos amorreus, aos cananeus, aqueles povos que habitavam lá na terra de Canaã. E Deus então disse para Abraão, olha, ainda não posso dar essa terra a vocês, porque a maldade deles ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Quando o povo antediluviano foi destruído, é porque a maldade havia chegado ao ponto de provocar o castigo de Deus. Não havia mais retorno. E Deus então, olhando para a humanidade daquela época, viu Noé, um homem justo, e então Deus chama Noé para poder advertir o mundo daquela ocasião que o mundo seria destruído com água e que ele, Noé, estaria construindo uma arca e todos que entrassem na arca não morreriam naquele juízo divino que caiu sobre o povo antediluviano. E então o povo rejeitou, o povo não aceitou, foram 120 anos desde quando Deus chamou Noé até o dilúvio, e Noé, cada martelada que ele dava era uma pregação que ele fazia a respeito da destruição. Mas o povo obstinado, o povo endurecido, zombando de Noé, dizendo, olha, como é que isso vai ser possível? Nós nunca vimos dilúvio, chuva, nada, não existia. Você está louco construir um barco desse tamanho aqui, na terra seca? Mas Noé, ele obedeceu a Deus. Então, irmãos, às vezes nós não entendemos o pedido de Deus, mas nós temos que obedecer, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então Deus disse aqui para Abraão que a maldade do povo lá, dos amorreus, ainda não havia chegado ao ponto de receber o castigo. Então o povo de Israel iria passar cerca de 400 anos cativo por uma nação, como foi o caso dos egípcios que escravizaram os hebreus durante mais de 200 anos. E aí Deus os libertou da mão de Faraó. Mas nós lemos também em Levítico 18, a partir do verso 24, diz assim: não se contaminem de nenhuma dessas formas, pois os povos que expulsarei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas. Uma vez que a terra toda foi contaminada, castigarei seus habitantes, farei a terra vomitá-los. Obedeçam aos meus decretos e aos meus estatutos. Não cometam nenhum desses atos detestáveis. Isso se aplica tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Todos esses atos detestáveis são praticados pelos povos da terra para onde eu os estou levando. E foi assim que a terra ficou contaminada. Por isso, não contaminem a terra e não lhe deem motivo para vomitá-los, como fará com os povos que agora vivem ali. Quem cometer algum desses pecados detestáveis será eliminado do meio do povo. Portanto, obedeçam às minhas instruções e não se contaminem por adotar algumas dessas práticas detestáveis dos povos que vivem na terra antes de vocês. Eu sou o Senhor seu Deus. Deus aqui falando para o povo de Israel, o tipo de povo que eles iriam encontrar na terra de Canaã. Um povo que praticava maldade, praticava iniquidade, praticava, diz aqui no capítulo 18, você pode ler todo o capítulo, relações sexuais com a mulher do próximo, pessoas que criam em adivinhações, pessoas que liam as mãos, pessoas que viviam de feitiçaria. Essa era a prática detestável para Deus que essas pessoas viviam ali na terra de Canaã.
E Deus disse, olha, não se contaminem com essas práticas. E é o que Deus diz para nós hoje também. Nós estamos no mundo, mas nós não deveremos fazer e praticar as coisas que as pessoas que não são cristãs praticam. Mas infelizmente, a maioria dos cristãos se assemelham a todos esses que não adoram o verdadeiro Deus, que fazem as suas próprias vontades, têm as suas próprias práticas ilícitas, detestáveis para Deus. E, infelizmente, muitos cristãos creem em feitiçaria, creem em obras de macumbaria, muitas pessoas vivem em adultério, e isso tudo desagrada a Deus e traz o juízo de Deus sobre as pessoas. Quando nós lemos também em Deuteronômio, capítulo 9, Deuteronômio 18, a partir do verso 9, nos diz assim a palavra de Deus. Deuteronômio 18, a partir do verso 9. Diz assim: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance feitiços, atue como médium ou praticante de ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros, adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. Então, vejam a iniquidade que existia lá entre os cananeus. Queimavam os filhos, sacrificavam os primogênitos aos ídolos pagãos, aos deuses pagãos, e eles praticavam bruxarias, feitiçarias, e então Deus disse, olha, vocês não se envolvam com essas coisas. E também em Esdras, no capítulo 9 e no verso 11, diz assim: tu nos advertiste por meio de teus servos, os profetas, quando eles disseram, a terra em que estão entrando está inteiramente contaminada pelas práticas detestáveis dos povos que nela habitam. Está cheia de corrupção de uma extremidade à outra. Então, o povo de Israel foi advertido para que eles não se contaminassem com essas práticas detestáveis aos olhos de Deus. E nós também somos advertidos para que nós nos afastemos dessas coisas, para que nós estejamos inteiramente prontos a ouvir e fazer a vontade de Deus em nossa vida. A eliminação dos cananeus não foi uma decisão repentina tomada por Deus. No momento em que estava prestes a dar a terra de Canaã aos israelitas, Deus não tomou essa medida de última hora. Na verdade, os habitantes de Canaã receberam um longo tempo de graça, durante o qual tiveram a oportunidade de conhecer a Deus e seu caráter por meio do testemunho dos patriarcas que viveram entre eles. Os cananeus eles tiveram todas as oportunidades, mas obviamente as desperdiçaram e continuaram em suas práticas abomináveis até que o Senhor precisou colocar fim a este povo. Nós também, irmãos, recebemos a graça, a misericórdia de Deus, recebemos um tempo para que nós possamos cair em nós mesmos, refletirmos como é que nós estamos vivendo a nossa fé, para que nós não sejamos destruídos no juízo final. Assim como o povo de Israel teve que eliminar os habitantes de Canaã, assim também os ímpios e aqueles que praticam coisas detestáveis aos olhos de Deus serão destruídos no juízo final. Deus nos dá a cada dia uma nova oportunidade e que possamos aproveitar esta oportunidade para estarmos na presença dEle, fazendo a vontade dEle em nossa vida. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Amanhã nós vamos retornar dando sequência ao estudo desta semana e queremos desejar a todos vocês um dia abençoado, cheio da presença de Deus e que procurem sempre estar ouvindo e fazendo a vontade de Deus em suas vidas. Que Deus nos abençoe.